Boa noite, saúde da igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças vão descer? Sim, podem descer. Nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo, mas enquanto as crianças vão descendo, vou pedir que no finalzinho você preste bastante atenção em alguns avisos que nós vamos dar. Eu não vou falar agora para você não ficar pensando. Então logo depois da mensagem nós vamos ter alguns avisos a respeito de algumas atividades que nós vamos ter durante o próximo mês, né, até o Natal. Então não vá embora e ouça os avisos, vai ser muito importante para você se integrar daquilo que nós temos programado até o final do ano. Estou precisando do meu anel do poder, aí, no meu anelzinho mágico, pode trazer para mim. Irmãos, na semana passada nós fizemos a terceira parte da nossa série de estudos, Mais que Abundante Graça, mergulhando nas promessas de Deus. Então, nós falamos durante 3 semanas, hoje é a nossa 4ª semana, e nós encerramos no próximo domingo com o grande finale, né, daquilo que nós trabalhamos nas 4 semanas. Então, nós chegamos então à penúltima parte da nossa série de estudos, e a ideia geral, se você não participou de nenhuma das semanas ou se perdeu alguma coisa, a ideia geral é a gente entender que Deus, Ele tem preparado para nós muito mais do que aquilo que nós conhecemos, pensamos e pensamos que conhecemos. Na verdade, Deus, Ele tem algo infinitamente maior do que nós podemos imaginar, e além disso, Ele nos convida para mergulharmos nessas promessas. Quando a gente usa a ideia de mergulhar, não é um mergulho físico, né? Mas é nos aprofundarmos no conhecimento e no desfrutar dessas promessas. Então, a gente precisa conhecer a Deus e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. Se você perdeu alguma coisa e quer ouvir algumas das séries, alguma das partes da série de estudo, ou ler alguma coisa, você pode acessar o site batistalivre.org.br, e lá você vai no link mensagens e tem o áudio da série, das partes iniciais, e tem um pequeno resumo, pequeno não, mas tem um resumo importante que você pode ouvir. Então, lembre-se que você é o principal autor do seu conhecimento e do seu aprendizado. Então, a sua busca, quando você busca Deus, busca o conhecimento de Deus, então Ele te concede tudo aquilo que você necessita. Mas dê o primeiro passo, corra atrás, leia, estude, ouça, busque o conhecimento de Deus e se aprofunde no conhecimento de Deus. Na primeira semana, voltando um pouquinho, nós falamos sobre justificação e graça. Então, nós abrimos em Romanos, capítulo de número 5. Então, enquanto eu vou falando, se você quiser abrir em Romanos, capítulo 5, a gente já adianta um pouquinho. Então nós falamos, nos primeiros 2 versículos, trabalhamos sobre a ideia, o que tem a ver a ideia de justificação e graça em relação às promessas de Deus. Aí na segunda semana, nós falamos sobre tribulação e glória. A ideia seria a gente entender um pouquinho de como as tribulações nos aproximam do melhor de Deus, né? E na semana passada falamos sobre morte e reconciliação. Falar em promessa, em bênção, sem medida, e a gente falar em morte pode parecer estranho, mas se você puder acessar, você vai perceber algumas das coisas que Deus tem preparado para nós. Vou pedir que o marido acenda então todas as luzes, pelo menos deixa só sem a 4, senão daqui a pouco vai escurecendo. Acende tudo menos a 4. A gente vai escurecendo, a gente vai, sem perceber, a gente vai mantendo a mesma... Obrigado. A gente vai mantendo a mesma luz e a gente vai começando a sofrer um pouquinho para ler. Então, nós falamos sobre morte e reconciliação na semana passada. Nós aprendemos que Ele foi o Cordeiro Santo, Cristo foi o Cordeiro Santo, Ele enfrentou uma morte em nosso lugar, aquilo que a gente chama de morte vicária, morte substitutiva, e na verdade nós tínhamos uma punição, nós deveríamos sofrer uma punição, mas Cristo sofreu em nosso lugar, e essa foi a maior prova de amor que alguém poderia dar, né? Ele não deu a vida simplesmente por alguém que era bonzinho, por alguém que era competente, mas Ele deu a vida por mim e por você, por todos nós, e nós somos abençoados com essa prova de amor. Hoje nós vamos usar uma comparação que Paulo usou lá em Romanos capítulo 5, e ele usa 2 pessoas, 2 figuras importantes, e nós vamos falar sobre o tema fracasso
e vitória. Nós vamos centrar os nossos esforços em Romanos 5, a partir do verso de número 12, e nós vamos então entender essas duas figuras que Paulo usa para nos apresentar a ideia de fracasso e vitória. Mas antes disso, vamos ler juntos aquele texto de Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos lá? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem é ele em quem habita toda a plenitude? É Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus. Então, pela cruz de Cristo, nós encontramos paz. Pelo sangue que foi derramado, nós encontramos paz. E quando nós pensamos na ideia de fracasso e vitória, nós enfrentamos um grande problema. Falar em fracasso e em vitória, nós falamos recentemente na série Polêmica, fizemos análise de algumas contradições, aparentes contradições, mas a ideia é a gente pensar em fracasso e vitória sobre aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Porque se a gente pensar no passado, pense por exemplo num pai, talvez você tenha tido esse pai, um pai ou uma mãe, que foram pessoas honestas, amorosas, pessoas justas, mas que não tinham grandes recursos financeiros, e que criaram você ou criaram pessoas, seus filhos, 1, 2, 3, provavelmente 4, 5 filhos, com toda a dedicação, se esforçando para dar o melhor possível. Então quando você pensa num pai assim, houve um tempo, e não adianta a gente pensar que isso que acontece a mesma coisa hoje, que nem sempre acontece, mas houve um tempo que o fato dele ser um pai honesto, justo, amoroso e dedicado e trabalhador, era suficiente para que as pessoas olhassem para esse pai como um pai de sucesso. Um pai que venceu na sua tarefa de criar os seus filhos. Agora, quando a gente traz para o nosso contexto atual, a nossa realidade, a sociedade de hoje levou os nossos filhos, por exemplo, a achar tudo isso muito lindo, bonito ter um pai assim, inteligente, mas se ele não for capaz de conceder aos filhos aquilo que a sua geração exige, possivelmente ele vai ser taxado como um homem fracassado. E não adianta a gente pensar que é diferente, porque na prática, os nossos filhos se frustram, os maridos se frustram, as esposas se frustram pelo fato simples de que hoje as expectativas, elas são muito grandes. Nós vivemos numa era em que nós não somos levados simplesmente à ideia de produzir mais, mas à ideia de consumir muito. Então nós somos dominados pela ideia do consumo. Então se o consumo não é possível, a gente muitas vezes se sente fracassado, não porque eu não posso, não porque eu não tenho, mas porque eu não posso ter. E aí a gente começa a atribuir a tudo e a todos a ideia de que eu sou um fracassado, ou o meu pai é um fracassado. Os filhos hoje, houve uma época em que nós, a minha geração, para os mais velhos, começou a sentir um pouquinho de vergonha. Eu nunca tive vergonha dos meus pais, mas eu sempre tive amigos com aquela ideia de que não gostaria que o seu pai o deixasse em frente à escola. Né? Isso é pagar mico. Mas na minha época, o não querer deixar em frente à escola é para aquela ideia de que assim, eu já sou adulto o suficiente. Hoje, eles têm vergonha porque não gostam do carro do pai, do carro da mãe. Então eles têm vergonha e se frustram. Por quê? Porque o pai do amigo dele da escola tem um carro melhor. Então, a gente sem perceber, a gente está sendo dominado por uma ideia de sucesso, de vitória e de fracasso que não condiz com a realidade espiritual que Deus apresenta na sua palavra. Então, a gente precisa parar um pouquinho, refletir. Você já se sentiu ansioso por comprar alguma coisa? Você já se sentiu ansioso, mas muito ansioso? E depois que você comprou, você se sentiu ansioso porque já mudou a figura, não é só aquilo que te interessa, é outra coisa. Então, eu falo que eu fico ansioso, eu falo assim, se eu tivesse hoje 10 mil reais no caixa da igreja, eu ia propor que a gente fizesse isso e aquilo. Aí eu falo, não, mas isso não é suficiente, a gente precisaria disso, a gente precisaria daquilo. A hora que eu parei para analisar, 10 mil não é suficiente, eu precisaria de 50 mil.
Mas já que a gente vai gastar 50 mil, por que então a gente já não gasta tantos mil para a gente quebrar esse... Você já se sentiu assim? Eu não estou dizendo que nós não devamos ter projetos. Mas esses projetos, eles precisam estar submissos a um valor maior. Então, quando você pensa em aumentar a igreja, melhorar a igreja, as condições técnicas, estruturais, você tem que entender que isso não é para você, isso é para que as pessoas sejam alcançadas. Então, a gente tem sempre que medir os nossos sonhos pelos nossos valores, os nossos desejos pelas virtudes que norteiam a nossa mente, e a nossa mente precisa estar submissa àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Hoje, as mídias facilitam a autopromoção, e não fazemos muitas vezes isso por maldade, mas eu estou fazendo a leitura de um livro chamado Nossa Sorte, Nosso Norte, do Flávio Gicovati e do Renato Jardine, eu não lembro exatamente o segundo sobrenome, mas eles não é um livro cristão, mas é um livro onde ele trabalha muito a ideia de que nós precisamos avaliar o rumo que a sociedade está tomando por um simples fato. Ele fala o seguinte, e eu não vou criticar ninguém aqui, não estou fazendo criticar ninguém, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Ele faz uma crítica veemente ao Facebook. Por quê? Porque como o dinheiro é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Houve um tempo em que a Agatha Christie, por exemplo, foi uma escritora, né? E os crimes que ela escrevia, tudo mais, geralmente caíam na conta do mordomo, né? Da empregada. Por quê? Para aquela geração anterior, o mordomo e a empregada eram invisíveis. Ninguém os reconhecia, né? E ele faz uma análise muito interessante, que hoje chegou-se a um nível de que todos, independentemente da condição social, têm como se autopromover, mesmo dizendo que não estão se autopromovendo. Quando você ganha um presente novo e você coloca no Facebook, o que é isso? Ah, não, eu só estou querendo compartilhar com os meus amigos. Mas sabe o que acontece? Gera inveja. Estou certo ou errado? Gera inveja, gera revolta e gera frustração. Ninguém está fazendo isso por mal. Eu sei que muitas vezes nós não estamos fazendo isso por mal, mas eu não isento a ideia de que podemos estar dando um beijinho no ombro e postando, né? Tipo assim, que os invejosos aguentem. Então, hoje a gente está se autopromovendo e cada um está querendo mostrar o seu sucesso, a sua vitória, a partir do consumo. A partir da ideia de consumo, a partir da ideia do ter, do possuir. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para as duas figuras que nós vamos enxergar, a gente vai perceber que se a gente não parar enquanto é tempo, como cristãos pelo menos, se os cristãos não pararem enquanto é tempo, nós vamos entrar numa bola de neve junto com os pensamentos deste mundo e vamos esquecendo dos valores eternos do reino de Deus, dos valores fundamentais para o reino de Deus. Eu vou usar uma coisa para você. Selfie é bom, selfie demais é narcisismo. Então, pensa comigo que, e eu gostei, irmãos, eu não estava programado de ler esse livro, eu sempre quis ter esse livro, não tinha, e depois que eu já tinha programado essa série de estudos, já tínhamos feito tudo, eu comprei esse livro semana passada, estou lendo e caiu como uma luva. Ele faz uma diferenciação muito legal sobre vaidade, narcisismo e autoestima. Resumindo, quando a gente fala sobre autoestima, irmãos, é justamente a gente falar que a gente reconhece as nossas virtudes, os nossos defeitos, e a gente lida bem com virtudes e com defeitos. O grande problema é que nós vivemos numa geração em que a vaidade, o narcisismo, o excesso de exposição e apreciação de si mesmo, ele está tomando formas doentias. A sociedade está doente. Aliás, a doença atual da sociedade é o excesso de exposição. E o conceito de fracasso e de vitória mudou. O pai amoroso, dedicado, honesto, justo, que sustentou os seus filhos, mas sem dinheiro, era sinônimo de sucesso. Hoje ele é sinônimo de fracasso. Por mais que valores como amor, honestidade, justiça, equidade no caso, fossem válidos no passado, e a gente acha que é válido hoje, a gente não dá a esses valores a devida atenção. Então, para a gente
entrar de vez aqui na ideia que foi apresentada por Paulo, nós vamos usar duas figuras, e essas duas figuras são Adão e Cristo. Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12. Então, ele faz aqui uma comparação, e esse texto, irmãos, do 12 ao 21, é um texto muito complexo, ele é muito profundo. Nós não vamos entrar muito na parte teológica, na parte antes da lei, durante a lei, pós-lei. Nós vamos dar ideias superficiais que sejam aplicáveis para nós. Então, eu quero dizer para você que eu não vou esgotar o tema no dia de hoje, porque não é a proposta inicial. O que nós vamos entender é o seguinte: o fracasso de Adão e a sua extensão. Veja a partir do verso 12 até o versículo de número 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão representa aqueles que vivem a partir da autossuficiência, que buscam a sua vontade sem critério, sem avaliar os riscos, sem se preocupar com o próximo. Pensa comigo, Adão, se a gente pensar naquilo que ele viveu um período de autossuficiência, em que a vontade dele prevaleceu, e que ele não estava preocupado com a repercussão dos seus atos. Alguma semelhança com os dias atuais? Autossuficiência, eu estou preocupado com a minha vontade e nem estou preocupado com a repercussão dos meus atos. Não é isso? Então Adão representa tudo aquilo que na história foi sinônimo de autossuficiência. Então, pensando um pouquinho numa diferenciação entre pecado e pecados. Pecado é pecado, mas eu vou fazer uma pequena diferenciação no contexto bíblico. Poderemos falar de pecado de duas formas então. Primeiramente, o pecado como um ato de desobediência que nos levou à condição de separados de Deus. Ou seja, por causa da desobediência, do fracasso de Adão, do primeiro homem, do qual todos nós somos descendentes, toda a raça humana proveniente dele separou-se de Deus. Pense comigo assim, pense na alegoria do paraíso, na ideia do paraíso. Então, Adão está aqui, neste local, em comunhão com Deus. Então, no paraíso, ele tinha acesso a todos os recursos, intimidade com Deus e tal. Ele então desobedeceu, ele foi expulso do paraíso. Então, criou-se uma barreira, um portão, onde ali, onde a intimidade com Deus era plena, existia então tudo aquilo, plenitude, tudo que ele queria. A partir do momento que ele optou pelos seus caminhos, ele é expulso do paraíso. E aqui fora do paraíso, ele não perdeu total comunhão com Deus, mas a comunhão com Deus foi abalada. Ele não perdeu total, porque Deus ainda o ouvia, Deus ainda, de alguma forma, criava caminhos de comunicação com o homem. Mas todos aqueles que nasceram a partir de Adão, eles nasceram fora da comunhão com Deus. Então, pecado, como separação da raça humana de Deus, é uma forma de se encarar o pecado. Outra forma de nós encararmos o pecado, então, só para finalizar, a paz, o sustento e a plenitude, a intimidade e o gozo, a alegria que existia antes, se tornou parcial. Deus é tão bondoso que até na punição Ele não tirou da humanidade lampejos de paz, lampejos de alegria, lampejos de sustento, né? Então, essa é uma forma. Então, o pecado que nos separou de Deus. Mas quando nós estamos então nessa condição de não intimidade com Deus, onde a nossa inocência é roubada e nós passamos a agir pela nossa própria vontade, nós cometemos atos de desobediência que simbolizam aquela rebeldia inicial. Então, por exemplo, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Ou eu vou ser omisso em coisas que eu posso fazer e deixo de fazer, sou desobediente aos meus pais, sou agressivo com os meus filhos. Então, tudo isso aqui são os pecados que são consequência da nossa separação de Deus. Só que a ideia, então, é que todos nós estamos separados de Deus.
e Adão é o símbolo do fracasso. Vamos ler o versículo famoso de Romanos 3:23, todos juntos, vamos lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos como humanidade unidos a Deus, fomos desconectados, agora nós estamos separados. Em algumas versões nós carecemos, precisamos da glória de Deus, desta reconciliação. Mas tem um outro famoso texto de Romanos, ainda dentro do contexto de Romanos 6:23, diz o quê? Vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é o seguinte, todos aqueles que morrem separados de Deus, a recompensa, o salário é a morte. Mas aqueles que estão em Cristo, reconciliados com Deus, têm a vida eterna por causa de Cristo, não porque são bonzinhos, não porque são especiais, mas por causa de Cristo, pelos merecimentos dele. Então, entendemos aqui a ideia de pecado e pecados. Estou tentando explicar de uma forma bem simples. Talvez aqueles que gostam de teologia vão falar assim, puxa, mas está faltando isso, aquilo. Isso é o suficiente para nós agora, tá? Então vamos lá, em segundo lugar, dentro do mesmo ponto, o texto de Paulo fala sobre lei e pecado. E o primeiro ponto que precisamos considerar é que todo erro, todo pecado, parte da ideia de que existe uma regra. Então vamos imaginar que, e eu vou dizer para você, pode ser uma regra escrita, pode ser uma regra moral, qualquer tipo de regra que a gente conheça, estabelece aquilo que é um erro, uma falha, naquilo que era a orientação inicial. Então, quem diz para nós que matar é pecado? Se nunca ninguém tivesse dito que matar é pecado, se desde o início nunca ninguém tivesse dito que matar é pecado, pode ser uma lei moral implícita dentro da nossa mente, de alguma forma, alguém tem que dizer, ou a nossa consciência, ou uma lei moral, uma lei verbal que os seus pais transmitiram de geração. Mas, basicamente, no relacionamento com Deus, chegou um determinado momento. Pense o seguinte, eu não vou me aventurar muito em termos técnicos, mas pense comigo. Se você pular da sacada ali de cima, ou pense um pouco mais alto, talvez, da sacada do 10º andar, qual é a probabilidade? 10 é muito pouco, porque tem gente que já sobreviveu. Pense no 100º andar. Aí você vai falar o seguinte, já teve gente que caiu de avião e sobreviveu. Mas pense numa altura alta, né? Uma altura bem alta, né? Para ser bem redundante. Qual é a probabilidade de você pular de cabeça, então? Já arrumei uma forma. Mas de você pular de cabeça e sobreviver? Por mais que os físicos, matemáticos, pensadores digam que possa ser 0,00001, para mim é zero, né? A probabilidade de sobreviver é zero. E qual é a possibilidade de você cair e morrer? 100%, não é isso? Mas você imagina, eu ia postar um vídeo, eu ia pôr um vídeo, mas como o meu compromisso é de não gastar muito tempo com outros recursos, mas eu passei tão mal. Eu recebi um vídeo de um bebê andando no parapeito de uma sacada, andando, eu ficava arrepiado de olhar o vídeo, arrepiado, e eu fui passando o vídeo rapidinho, assim, porque era 2 minutos e meio, angústia, de repente vem uma pessoa e puxa ele lá de cima. O que você diz para um bebê de 2, 3 anos aproximadamente, uma criancinha? O que você diz? Você diz, não suba, não pode, não é isso? Você diz não. Você não vai dizer o seguinte, olha, a probabilidade de se você cair daqui de cima, não, você diz, não pode. Aí quando ela cresce um pouquinho mais, você fala o seguinte, não cai, faz dodói. Você não vai dizer isso? Faz dodói. E depois ele cresce um pouquinho mais, você diz o seguinte, olha, não chega perto, é perigoso, você pode morrer. Aí você vai colocando um pouquinho mais de terror nas suas exortações, porque a criança vai tendo condição de perceber. Se a criança chegar perto e desobedecer, você então toma uma atitude de disciplina visando o bem. E quanto mais velhos, mais percebemos então as razões e podemos então refletir sobre as razões, sobre as causas de não, e até podemos
pedir para a Andréia nos explicar a causa física do corpo que cai do 10º andar de cabeça no chão, e ela vai calcular para você a velocidade, a massa, o peso e newtons e aquilo que você quiser. Não, você pode se aprofundar no conhecimento, mas para um bebê o suficiente é não. Depois a gente então entende as razões. Biblicamente, Paulo fala aqui que o pecado entrou no mundo, mas que em determinado momento, Deus então instituiu um código de conduta que legislou a respeito daquilo que seria proibido, que seria bom e que seria ruim para o ser humano, inclusive carregando a ideia de repreensão e punição. Então a lei, ela vem para estabelecer um padrão. Então, antes da lei era de uma forma, depois veio a lei, então se estabeleceu um padrão. Olha, não adulterarás. Porque o adultério vai trazer o rompimento na relação conjugal, porque o adultério vai trazer um prejuízo para a comunidade, vai trazer talvez o ódio, talvez. Então, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, né? Não use o nome de Deus em vão, né? Não use do falso testemunho como uma ferramenta. Então ele começa a legislar, não são só os 10 mandamentos, mas existem centenas de mandamentos ali que nós poderíamos estudar. Então, Deus estabeleceu. Se considerarmos a história da criança, e como se age com elas, e nos colocarmos a humanidade no lugar, poderíamos dizer que como um bebê, a humanidade ouviu de Deus o que podia e o que não podia. Depois então ela recebeu uma legislação específica. Depois ela passou em Cristo a viver não mais dizendo sim ou não a um mandamento, mas considerar o valor e o princípio espiritual a ser seguido. Então hoje, na época que nós vivemos, nós não dizemos sim ou não simplesmente para dizer sim ou não. Nós devemos carregar dentro de nós um princípio. A ideia de que melhor é agradar a Deus, de que melhor é que os outros sejam abençoados pela minha vida, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, né? Então olha só o que diz em Romanos 7, 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então ficou estabelecido que a partir daquilo ali, a consequência era a morte. E depois Romanos 8 diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha então nós passamos da condição de simplesmente obedientes a uma legislação, por isso eu tenho muita preocupação com perguntas de pode e não pode. Eu não estou dizendo que pode tudo. Também não estou dizendo que não pode nada. Eu estou dizendo o seguinte, que melhor é agradar a Deus. Melhor é servir a Deus, melhor é seguir o modelo de Cristo, o que Cristo faria no seu lugar, o que Ele nos orienta claramente na sua palavra. Ele orienta claramente, seguimos objetivamente. Não tem como refletir naquilo que é claro. Aquilo que é claro é claro. Mas aquilo que não é claro, nós vamos por conhecimento dos valores, dos princípios, e nós vamos então conhecendo mais do Senhor. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte, que aquele que está em Cristo, mesmo que ele estiver numa condição separada, ele é reconciliado, como nós vimos na semana passada. Mas tudo isso aconteceu porque alguém escolheu desobedecer. E pela desobediência de um homem, todas essas consequências aconteceram e nós ficamos ensinando e debatendo em cima delas. Mas a primeira figura foi uma figura de fracasso. Então eu quero dizer para você o seguinte, de que adiantou a autossuficiência de Adão? De que adiantou aquele dar de ombros para as consequências? De que adiantou os seus próprios prazeres, se o resultado foi o fracasso? Tem um exemplo maravilhoso que Paulo usa a respeito de Cristo. A vitória de Cristo e a sua extensão atinge a mim e atinge a você. Veja só, não vamos ler agora, mas mais adiante nós vamos ler. Em oposição ao pecado que se tornou comum e natural aos homens, a palavra nos fala que por meio de um homem veio o pecado ao mundo, também por meio de um homem veio a vitória, a salvação, a reconciliação por meio de Cristo. A graça se tornou acessível a todos os homens. Veja o versículo 15 comigo. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só,
muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva, a bênção de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veja comigo, a graça, ela é então maior que a transgressão. Nunca nós podemos deixar de considerar esse aspecto. E aí eu vou falar uma coisinha para vocês. A graça, ela é infinitamente maior do que a transgressão que nos separou de Deus e das transgressões que nós cometemos na nossa caminhada. Pensa assim, comigo, de nada vale a pena vivermos se nós não desfrutarmos da graça. A graça de Deus, que é muito mais abundante do que nós podemos imaginar, é nela que nós devemos depositar a nossa confiança e viver a partir dela. Mas o que é a graça? Nós estudamos na primeira semana, mas vamos repetir. A graça é o favor de Deus. Nós viramos as costas para Deus, como Adão virou as costas, fomos concebidos em pecados, estamos separados. Então, nós deveríamos lá e falar o seguinte: ai, Senhor, me perdoa, vamos reconciliar. Mas Deus, Ele, por iniciativa dele, Ele estendeu a mão em Cristo Jesus e falou o seguinte: eu quero me reconciliar com você. É a graça que Ele faz sem que nós mereçamos. E Ele então reconcilia-nos para quê? Para que no final de todas as coisas, quando morrermos ou quando Cristo voltar especificamente, nós vamos desfrutar daquele retorno, daquela bênção, de tudo aquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor. A graça é maior que a transgressão, versículo de número 15. A dádiva é maior que a consequência do pecado. E eu estou dizendo para você que a graça, ela atinge bandidos, prostitutas, pecadores de todos os níveis, inclusive aqueles que acham que não têm pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que não tem pecado, ele está cheio, já pecou. Ele já pecou. Então, a arrogância, aquela sensação de que eu sou justo, também é pecado. Porque eu só sou por causa de Cristo, eu não mereço. Jesus, ele amou cobradores de impostos, prostitutas, e todo tipo de escória da sociedade que na época era desprezada pelos religiosos. Agora, quem são os religiosos? Eu e você somos religiosos. E a quem nós julgamos? Então, são alvos do amor de Deus. Todos aqueles que nós achamos que não prestam, eu já falei isso uma vez para vocês, e parece que a estatística deu que aqueles que as pessoas mais odeiam são os pedófilos e os estupradores. Mas Deus morreu, Cristo morreu pelos pedófilos, pelos estupradores, pelos pais de família, pelas mães de família, pelas crianças, pelos adolescentes. E a graça, a consequência do pecado, ela é ínfima diante da dádiva que é muito maior. A provisão da graça e a dádiva da justiça por meio de Cristo leva-nos a reinar em vida. Ou seja, a nós fazermos parte de um projeto de restauração. É o chamado reino de Deus. Nós precisamos entender isso, né? A graça, a dádiva, a bênção de Deus, por causa de um homem veio o pecado, mas por causa de Cristo veio a vitória, veio a dádiva, veio a bênção. A transgressão é igual à condenação. Então, pecou, o pecado leva à condenação. Mas o ato de justiça de Cristo leva-nos à justificação. Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Então nós não precisamos subir a escada aqui, né? Nós não precisamos ajoelhar no milho. A única coisa que a Bíblia diz em 1 João 1,9 é: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado já está pago, a conta já está paga. O que nós precisamos fazer é aceitar a graça de Deus, o perdão de Deus. Transgressão gera condenação,
Mas o ato de justiça é igual à justificação. A desobediência que levou todos ao pecado é vencida pela obediência de Cristo e que faz de todos nós justos. Então, a obediência de Cristo fez com que nós todos fôssemos declarados justos. O que parecia vitória e libertação se tornou escravidão. Então, quando um adolescente diz assim, ó, com 18 anos, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, ele acha que ele está tendo o quê? Liberdade. E essa liberdade, espiritualmente, gerou fracasso. Quando Adão disse, como uma criança, um adolescente, um inconsequente, eu quero liberdade. Não, mas ele não disse isso, pastor. Quando ele desobedeceu a Deus e ele não seguiu as orientações de Deus, ele deu um grito de liberdade que levou à escravidão. Em comparação, o aparente fracasso de Cristo ao morrer numa cruz como um bandido trouxe uma imensidão de bênçãos, que trouxe aquilo que nós conhecemos como vitória. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Tragado foi o pecado pela graça de Cristo. Então o que tinha aparência de fracasso, de vitória, virou fracasso. O que tinha aparência de fracasso em Cristo, virou vitória. E por isso nós estamos aqui hoje. A comparação entre Adão e Cristo nos aponta uma ideia muito interessante a respeito das pessoas. E aí eu quero que você também preste bastante atenção. Quando a gente olha aqui, Adão e Cristo, nós podemos fazer uma comparação com dois tipos de pessoas que existem no nosso mundo. Servir a Cristo em consciência e obediência leva à vida. Desobediências e insubmissão que leva à morte. Por mais que todos nós tenhamos erros, preste atenção, por mais que todos nós tenhamos erros, há interiormente uma decisão que tomamos em permitir que Deus opere essa transformação durante o processo da nossa vida e do nosso crescimento. Cristo é o modelo perfeito que deve ser seguido e imitado. Mesmo com deslizes, o nosso coração deve desejar ser parecido com Cristo. E há pessoas que escolhem. Há pessoas que, apesar dos seus tropeços, dos seus erros, escolhem a Cristo. Os que não escolhem, aqueles que não escolhem a Cristo, eles podem se manifestar de várias formas. A gente pode ver uma pessoa que cometa muitas maldades, uma pessoa que deliberadamente, objetivamente, declaradamente não quer saber de Cristo, né? Mas ela pode se manifestar de outras formas, como uma pessoa que diz o seguinte: não, eu não preciso de religião, né? Então, ela se decepciona com a igreja e exclui Cristo. Pessoas que talvez se julgam melhores do que Cristo, mesmo sem declarar. Ou até mesmo pode se manifestar na figura de religiosos manipuladores, que estão na igreja, não são podem ser líderes ou liderados, e que querem que as suas vontades sejam feitas apesar da palavra, né? Então, não importa, eu acho isso, mas a Bíblia não diz isso, mas Cristo não ensina assim, né? Aqui nós devemos fazer assim, viver com amor, com piedade, com paixão, com perdão, mas a pessoa prefere viver, ou as pessoas preferem viver a partir da sua consciência de verdade. Biblicamente, o que vemos é que temos um único caminho ao Pai, um único, e esse caminho é, porque Cristo disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Na primeira semana nós falamos que a nossa ideia de autojustificação é uma grande enganação. É um grande erro. Ser bom não é uma virtude que precisa ser divulgada. Deus nos fez para isso e a bondade não nos torna aceitos por Deus. Ela é simplesmente o retorno àquilo para o qual Deus nos criou. O único caminho é Cristo. Presta atenção aqui. Quando a gente opera atos de bondade, a gente vive sendo bonzinho, a gente ajuda as pessoas, isso não é mérito. Escuta aqui. Bondade não é mérito, é obrigação, porque nós somos feitos para isso. Se a bondade me coloca num degrau acima das outras pessoas, apesar da bondade eu me torno arrogante, e aí eu sou condenado pela arrogância. Bondade não deve ser instrumento que me eleve diante dos outros.
O único caminho, a única coisa que pode nos fazer aceitos por Deus é a misericórdia de Cristo. Então, nenhuma virtude deve ser exaltada como se aquela pessoa fosse, nossa, essa aqui tem a gente brinca às vezes, né, quando essa pessoa aqui vai ter um edifício no céu, né, Emerson? A gente fala assim, né, tem pessoa aí que vai ter um edifício no céu, vai ter nem ter casa, de tanta coisa que ela aguenta, né? Então, às vezes a gente brinca com isso, mas é brincadeira. Porque, na verdade, a bondade, a misericórdia, foi exatamente aquilo para o qual Deus nos preparou. Olha o que diz lá em Efésios 2, 8, 9. Você não precisa abrir, vamos relembrar. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí, o 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos fez para isso. Então, ser bom é obrigação. Não podemos nos julgar melhores pela nossa bondade. Com Cristo, nós precisamos entender as coisas como elas realmente são. Ser bom é reestabelecer a ordem natural e não se tornar melhor que o outro. Dá para entender na figura? Então, ser bom é tentar voltar aquilo para o qual Deus havia nos criado. E não deve ser motivo para nos julgarmos melhores do que os outros. O modelo é Adão e os descendentes, eu e você, fracassamos. Mas Cristo venceu. E é essa vitória, a essa vitória que nós devemos nos apegar. Quando estamos vivendo uma vida segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria mente, é como se estivéssemos fazendo como Adão, optando em virar as costas para o Deus Criador, que tem prazer em orientar e conduzir. Mas quando temos Cristo como modelo, a nossa vida não será mais a mesma. O nosso conceito de fracasso e vitória precisa mudar. Talvez estejamos no meio do caminho. E às vezes a gente fica dividido. De um lado, a vontade de ser como Cristo, e do outro, o impulso de agir como Adão. Não é? De um lado está o nosso homem interior, a vontade de gritar, de esbravejar, e muitas vezes a gente faz, de agredir, de trair, de mentir. Então, de um lado, o nosso corpo, ele tende a falar mal do outro, a nossa mente nos leva a criticar, a desprezar, a se julgar melhor do que o outro. De um lado está o impulso, mas nós precisamos permitir que Cristo reine em nós para que o modelo dele se estabeleça ano após ano na nossa vida. Então nós precisamos escolher por Cristo, e não é pelo nosso esforço, nós escolhemos e ele faz a obra. É como se você, alegoria muito, uma comparação muito simples, é como se você contratasse e falasse o seguinte: olha, eu quero que você faça a mudança da minha casa, e a pessoa diz o seguinte para você: vai para a praia, volta daqui uns 3, 4 dias, que vai estar exatamente do jeito que você quer. A obra, quem faz de santificação, é Cristo em nós. Não é esforço nosso. O nosso papel é dar a nossa vida nas mãos dele e falar o seguinte: Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Faz aquilo que é melhor. Não permita que eu, com os meus esforços, impeça o Senhor de trabalhar, ou tente me tornar melhor do que os outros. Mas faça a tua obra em mim. Contra o pecado que nos separa de Deus, o que nós precisamos? Aquele pecado que nos tornou separados de Deus. Nós precisamos nos arrepender e entregar o controle da nossa vida a Cristo. Se você não fez isso ainda, é isso que você precisa fazer hoje. Você nasceu separado de Deus. Ah, mas meu pai é bonzinho, minha mãe é boazinha. Ah, eu sou bonzinho, eu não faço isso. Esquece. Por condição natural, você já nasceu separado de Deus. O que você precisa é dizer o seguinte: Senhor, eu quero isso. Eu me arrependo, eu sei que muitas vezes eu não tinha essa consciência, mas eu quero entregar a minha vida a Ti. Olha o que diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Vamos repetir juntos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados.
Olha o outro que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Então, aqueles que estavam separados e são reconciliados. Para esses pecados, é isso que o Senhor espera que nós façamos. Agora, contra os pecados diários, nós precisamos pedir a Cristo que cuide de tudo e nos ajude a resistir e a fugir. E quando falharmos, precisamos confessar os nossos erros. Olha o que diz lá em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E aí aquele versículo que nós falamos no início, vamos ler: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma vida pautada no exemplo de Adão, que escolheu a independência de Deus, cumprindo apenas a sua vontade e que leva ao fracasso. É isso que você quer? Seguir o modelo de Adão? Né? Dar um grito de independência, ninguém manda em mim, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu quero. O resultado é o fracasso. Ah, mas eu hoje estou bem pra caramba. O resultado é o fracasso. É certo, a matemática é certa. Não escolheu a Deus, seguiu a sua vontade, você pode ter até grandes momentos de alegria, mas o resultado final é o fracasso. É matemático praticamente. É matemático. Escolheu, o resultado é esse. Ah, não, mas eu vou fazer diferente. Não tem como. Ou uma vida orientada por Cristo, sendo Ele um modelo a ser imitado, o mestre a ser seguido. Ah, mas tem muitas lutas, mas o resultado é a vitória. O resultado de escolher por Cristo é a vitória. Aí está diante de você, o fracasso ou a vitória. O grande problema é que a propaganda de um e de outro não condiz com o resultado final. A propaganda aqui é uma propaganda de vitória, de um mar no Caribe. Mas no final das contas, e aqui é uma jornada de luta, de trabalho, de quedas, de montanhas, mas depois do vale existe a vitória. O que você quer? Que tipo de vida nós queremos levar? 2 caminhos: direita ou esquerda. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquilo que aparenta muita coisa boa, muitas vezes, e na maioria delas, o resultado final, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem caminhos perfeitos, mas ao final dão em caminhos de morte. E a Bíblia diz que aqueles que escolhem a Cristo como seu único caminho, o final de tudo é a vitória. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a tomar essa decisão. Eu sei que muitos aqui já tomaram essa decisão, e talvez a maioria, ou talvez até todos, já tomaram essa decisão. Mas não saia daqui sem a certeza de que você escolheu por Cristo. Todos estão de olhos fechados, cabeças baixas. Se tiver alguém aqui que gostaria de tomar uma decisão ao lado do Senhor, fala o seguinte: eu quero. Só levanta sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Amém, amém. Mais alguém? Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Amém, amém. Mais alguém? Nós vamos orar. Diga no seu coração assim: Pai, eu quero seguir a Cristo. Eu quero que a minha vontade não prevaleça. Diga isso no seu coração. Fala com Deus. Fala: Pai, muda a minha vida. Eu me arrependo daquilo que vivi até agora. Quero viver uma nova vida. Diga isso no seu coração. Fala: eu entrego o meu coração a Ti, para que o Senhor opere. O
que o Senhor quiser e me transforme num homem, numa mulher honrado e abençoado.